Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós tivemos aí mais uma semana de alta, né? E praticamente todo mundo no topo histórico. O tourinho está dominando. E nós estamos falando de Brasil, que o Ibov continuou fazendo uma semana de alta, né? Então renovou o topo histórico. Nós estamos falando de SP500, que foi lá tocar o topo histórico, né? Tá ali na mesma região. Dow Jones também, a mesma coisa, né? Nasdaq ainda está um pouquinho mais para baixo, porque as Magníficas 7 ainda, tirando a meta que está no topo histórico, o resto ainda está com um pouquinho para baixo, né? Nós vamos ver isso daí nos gráficos. Mas a Europa também, muito perto do topo histórico e tal. Até a França, que era que estava mais fraca, reagiu. Japão também reagiu, ainda não chegou no topo histórico, mas ele está vencendo todas as resistências que encontra pelo caminho. Então, assim, o mercado continua na tendência de alta, né? Teve aquele susto lá há 3 semanas atrás, mas não afetou em nada a tendência. E nós tivemos aí essa semana o Jackson Hole e na sexta-feira o Jeremy Powell falou sobre o que aconteceu lá na reunião e ele meio que garantiu corte de juros em setembro e está bem de olho no mercado de trabalho, né? Ou seja, a geração de empregos aí deu uma fraquejada, né? E a inflação, apesar de não chegar nos 2%, está muito perto da meta. Então agora ele mandou a mensagem que ele está de olho nos empregos, e os empregos estão fraquejando, então provavelmente a mensagem que ficou é que ele vai, além de cortar juros, deve fazer algumas outras coisas. Aí o mercado gostou, então foi para cima, e é por isso que nós estamos no topo histórico. E então, já aproveitando aqui na abertura, ontem no Momento Economês eu falei sobre essa secular bull trend. E o que é isso daí? Na verdade, precisa assistir lá o Momento Economês para entender, mas nós estamos numa tendência de alta desde a crise de 29, né? E uma bela de uma linha, e o mercado está para cima, então ele faz algumas correções, tem alguns momentos aí em que ele dá uma parada, mas por enquanto nós continuamos para cima, tá? Então até prova em contrário, apesar de todas as nuvens negras que tem por aí. Aliás, ontem o Hezbollah atacou Israel, né? Mas até o momento não apareceu nada assim de muito grave, né? Mas vamos ficar atentos que isso daí pode ter desdobramentos, né? Então assim, tem essas nuvens, mas o mercado continua para cima, o mercado continua no risco. O Bitcoin teve uma boa semana também, né? O que indica que o pessoal está tá com apetite ao risco, né? Então vamos continuar para cima, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui para esse Momento Economês de ontem. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica lá no sininho para receber as notificações, tá bom? Então, para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E não perca a oportunidade que sexta-feira, dia 30, nós vamos ter uma aula ao vivo de graça para quem não é aluno do Método 10x, tá? A única coisa que você tem que fazer é mandar uma DM para o Modé lá no @mfmodé, escrevendo o código 3008, que é 30/8 a data da aula, tá bom? E aí você vai receber links tal para se inscrever e vale muito a pena, tá bom? Não perca a oportunidade. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, né, a gente vê aqui mais vermelhinho, mais verdinho, né, do que vermelho. Até o Brasil foi para cima aqui, apesar da Petrobras ter dado uma engasopada, mas estamos para cima. E o SP500 também todo esverdeado, né, mas veja só como as Magníficas 7 ainda estão deixando a desejar, né? Elas deveriam ser as primeiras a chegar no topo, romper topo, e elas estão para trás, com exceção da Nvidia, que já chegou no topo histórico, né? E a Meta também, apesar de que essa semana, como ela já está no topo histórico, ela não andou muita coisa. O VIX teve mais uma semana de calmaria, então praticamente não saiu do lugar, continua aqui nos 15 pontos, está tranquilo, né? Os juros do mercado americano de títulos de 10 anos, né? Então continuam aqui para baixo, mais uma semana de baixa. Se ele fizer esse pivô de baixa, o que provavelmente deve acontecer aí com a fala do Powell, né, em relação ao corte de juros, né?
Você vê que nós estávamos aqui no patamar de 5% dos títulos de 10 anos, né? E agora nós já estamos trabalhando aqui abaixo dos 4, né? 3,78. Bem legal esse movimento para quem opera no mercado de risco, mercado de ações, né? A mesma coisa acontecendo na Europa, né? Então, nós temos aqui o topo que foi aqui quase nos 3%, já estamos trabalhando no 2,2%, e ele tem tudo para perder esse fundo, porque a Christine Lagarde já falou que vem mais corte de juros aí também, né? No Reino Unido, muito parecido com o resto da Europa, e o Japão aqui, título de 30 anos, ainda não virou para baixo, né? Essa é uma exceção. Nós vemos aqui, olha, temos que acompanhar aqui o TLT, né, que é o inverso, né, então, assim, muita gente começou a fazer posição aqui, quando ele marcou esse fundo aqui na região dos 80 e pouco, e aí aqui ele deixou um fundo mais alto, e agora o divisor de águas aqui está no 100, né, então, se ele romper esse 100 aqui, nós podemos dar uma subida rápido, porque veja que ali no Covid, nós chegamos a cotar esse TLT aqui no 180, né? Então veja a perna que ele tem. E aí o que acontece? Se por um acaso tivermos aí algum motivo para um corte de juros mais intenso, mais rápido, esse TLT vai explodir, tá? Então é uma boa oportunidade. Assim como os TPIs, né? Que olha só, eles estão fazendo aqui um belo de um arredondamento de fundo, né? O limite aqui dos TP está no 111, mas ele já fez um pivô de alta aqui essa semana aqui, bem interessante, né? Então, os TP são os bondes de prazos mais curtos, né? Tá valendo a pena, o pessoal começa a entrar um volume e posicionamento nesses ativos aqui. Aliás, deixa eu até mostrar um negócio interessante para vocês. Olha aqui, turma, esse daqui é um gráfico os cupons da dívida do mercado americano, né? Então você vê que desde aqui do começo de 2022 estabelecemos uma tendência de alta aqui, ou seja, o pessoal está fazendo cada vez mais reservas e nós tivemos aqui um pico na semana passada, né? Aonde o pessoal começa, tipo, por exemplo, essa daqui podemos chamar de barra Warren Buffett, né? O cara sai lá da Apple e ele tem que colocar a grana aí nesses títulos, esses bons do tesouro, que é a mesma coisa que cash, né? Então entra aqui esse volume aqui. Então tem muita gente fazendo posições nisso daqui. Então essa rotação de fluxo de capital que está provocando esse movimento aqui nos títulos do Tesouro Americano, tá bom? Mas o mercado ainda continua competitivo ao risco, né? Então a gente vê aqui o S&P 500, veja que aqui ele tinha fechado neste fundo aqui, aí nós tivemos aquela situação lá do Japão, né? Onde ele veio testar aqui na segunda-feira e já começou a voltar, e agora está no topo histórico de novo, né? Então quem quiser saber mais sobre isso, olha lá o Momento Economês de ontem, né? Então, o que eu vou falar disso daqui? Provavelmente vai romper, deve fazer aqui, olha, tem duas alternativas, né? Ou ele rompe, mete uma barrona aqui e vai embora, né? Ou ele faz como ele fez aqui, né? Dá uma paradinha para pensar aqui, 1, 2 semanas e depois vai. Eu não duvido, com a empolgação que foi aí com a fala do Paulo, eu não duvido ele meter uma barra de alta aqui e romper o topo histórico, tá? Então, assim, é prova em contrário, vamos continuar comprando esses ativos, né? A mesma coisa a Nasdaq, né? Teve uma semana aqui mais tímida, mas tem uma atração aqui para chegar no topo histórico, né? Então, tendência de alta, só vamos continuar na ponta compradora. O Dow Jones, olha só, rompeu o topo histórico em termos de fechamento, né? Então, o fechamento anterior estava aqui e ele meteu uma barra de alta aqui e está trabalhando acima dos 41 mil pontos. Não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo atrás, olha só, no final de 22, né, 1 ano e meio atrás aí, nós estávamos trabalhando aqui a 30 mil pontos. Aí nós falamos, poxa, Dow Jones, o alvo é 40 mil pontos, né? E ele já está aqui ó, acima de 41 mil pontos. Então, dá para acreditar que o mercado anda mesmo, né? O Russell 2000 também fez aqui uma bela de uma barra de alta, né? Deve engolir isso daqui para vir testar esse topo. E tá tudo ok no mercado, tá? Então não precisa nem ficar gastando muito tempo procurando divergência nos setores, porque tá todo mundo indo para cima. Aliás, deixa eu até colocar aqui o setor financeiro, né? Porque o setor financeiro é muito importante em termos de garantir a sustentabilidade da tendência, né? E o setor financeiro fez aqui um pivô de alta também muito parecido com o Dow Jones, né? Então não tem muito o que falar. Indo para a Europa,
Nós temos aqui o DAX alemão, que é o principal ativo, né? Tem essa linhazinha aqui, né, um pouquinho inclinada, mas olha só, veja que ele já veio tocar aqui. Então, um movimento muito parecido com o mercado americano, né? Praticamente aqui no topo histórico. Para mim, com a força que o mercado está indo, a iminência de corte de juros também do Banco Europeu, isso daqui deve romper topo. O Reino Unido também, essa semana aqui fez uma semaninha aqui de parada para pensar, né? Mas depois de todo esse movimento, é natural, isso daqui deve romper topo também, nada que fale contra. A França, olha só, a França a gente tinha aqui essa dúvida, né, desta região aqui, que era a primeira retração de Fibonacci e tinha bastante resistência aqui. E ele ignorou e meteu uma barra de alta aqui, né? Então agora o próximo alvo é essa última retração de Fibonacci aqui no 7.800 e esse topo, né? Mas está com cara de que vai fazer como fez esse fundo aqui, né? E aqui fez uma correção também, chegou a perder fundo, mas depois, olha, foi embora, né? Então tá com cara aqui que vai fazer a mesma coisa, até a França, que é a mais fraca. O Japão, que nos deu aquele susto, né? Então, olha aqui o tamanho dessa barra, né? E ele veio, não por coincidência, aqui na última retração de Fibonacci, dando até oportunidade de compra, né? O Nikkei. E agora ele, tá vendo? Ó, ignorou esse fundo aqui e agora ele está nessa região aqui, mas continua tentando subir, né? Eu não duvido esse Japão vir testar topo, tá bom? Apesar do o Banco Central japonês estar mandando mensagens meio dúbias aí se ainda vai subir mais juros ou não, tá? Mas mesmo assim o mercado está para cima. Até a China, olha só, teve uma semana de alta aqui, está tentando reagir. Se a China dessa reagida aqui, vai ser muito bom para os mercados emergentes e para o Brasil, obviamente, né? Então, vê aqui que os mercados emergentes continuam aqui no seu zigue-zague de alta, está perto desse topo. E o nosso EWZ fez uma barra de indefinição aqui nessa retração de Fibonacci. Aí nós vamos olhar mais no Ibov, né? Mas o mais provável aqui seria algum tipo de correção para vir testar esse topo para depois continuar a alta, né? Difícil dele continuar aqui sem olhar para trás, principalmente porque o dólar deu um susto aí essa semana, né? Vamos falar mais sobre ele logo à frente. Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que continua no mesmo lugar, espremido aqui. Vamos ver como é que reage esse fim de semana aí. Pelo que eu vi das notícias, o ataque do Hezbollah não é muito diferente daquele ataque do Irã, meio telegrafado, assim, olha, vamos fazer isso, vamos mandar umas bombas aqui, aí Israel se defende, aí cumpre o papel de retaliar, né, pelo assassinato lá do líder deles, mas não chama para guerra propriamente dito, né? Pelo menos até agora é o que eu vi aí na imprensa, né? Vamos ver se continua assim aí até segunda-feira e aí nós vamos ver as movimentações no petróleo, né? Torcer pelo melhor. O minério de ferro continua aqui tentando se segurar, mas está perigoso cair aqui. Se a China se recuperar, o minério de ferro se segura, né? O cobre marcou esse fundo aqui no semanal, né? Bem importante. E essa semana não fez quase nada, mas se ele conseguir se livrar aqui dessa máxima da semana passada, eu acho que esse cobre aqui tem motivos para subir. O ouro renova a máxima histórica, né? Uma barra aqui de indefinição, mas é principalmente porque ele chegou aqui no alvo, né? Esse alvo de 100% de FIBO desse pivô de alta, né? Então ele vinha aqui nessa tendência, veio aqui, aliás, deixou aqui uma xícara maravilhosa, né? E aí veio e chegou aqui nos 2.500, né, que era o alvo, né? Então, essa semana passada tinha fechado 2.508, essa semana aqui fechou 2.512, normal, né? Porque está andando muito esse ouro e provavelmente ele vai romper. Não sei se essa semana, mas o mesmo que eu falei sobre os títulos do Tesouro, né? Existe uma rotação aí de fluxo de capital para ativos mais de segurança. E ativo mais de segurança do que o ouro não existe desde que o mundo é mundo, né? A prata também fez uma bela de uma reação aqui, olha, lembrando que a prata está nesse triângulo ascendente, né? Então sempre reforço daqui, o primeiro alvo dessa prata aqui é nos 41. E essa semana aqui ela fez um desenvolvimento importante, né? Porque tinha marcado aqui este fundo, né? Que na verdade era um pullback aqui nessa região. E agora, essa semana aqui, confirmou essa entrada, né? Então, eu acho que esse topo aqui não segura. Essa prata aqui deve ir embora, tá? Olhando aqui as moedas, nós temos o DXY, olha, o dólar se desvalorizando, faz sentido. Por isso que eu digo que nós estamos sem divergências, né?
o mercado está bem alinhadinho, o juros está apontando para baixo, então o dólar está apontando para baixo, porque é natural isso daí. O dólar ele pode muito bem perder esse fundo aqui, só vai mudar de direção aqui. Lembrando, ele está numa consolidação, né? Ele pode ficar se segurando aqui também sem perder o fundo, tá? Não teria nada de estranho. Mas ele só vai mudar de direção e ganhar força se por um acaso tiver alguma instabilidade, tipo um conflito, uma guerra, alguma coisa assim, aí o pessoal corre para o dólar, tá? Mas se continuar do jeito que está, os juros caindo, o Banco Central, o Fed cortando juros, o dólar se enfraquece, tá? E aí, essa semana aqui, nós tivemos, finalmente, né, dólar para baixo, o Bitcoin para cima. Isso aí faz sentido, né? Porque o Bitcoin é cotado em dólar, então se o dólar cai, só por esse motivo o Bitcoin já deveria subir, e ele fez aqui um rompimento importante, né? Vou até colocar no gráfico diário para vocês entenderem aqui esse rompimento, a importância desse rompimento, né? Ele estava dando essa enroscada aqui, né? Quando ele fez a reação aqui, e aí deu até essa voltada. E agora ele fez esse pivô de alta. Então esse pivô de alta, olha só, tá dando até uma embandeirada aqui. Ele deve vir novamente testar lá os 70, 72 mil pontos, tá? Então deu uma entrada aqui nos 62 mil dólares no Bitcoin, tá bom? O Ethereum, a mesma coisa, né? Também tá, deixa eu voltar aqui pro semanal. Também, olha só, marcou aqui esse fundo e está tentando voltar para dentro da consolidação. Se ele voltar para dentro da consolidação, ele pode vir testar esse topo aqui dos 4 mil rapidamente, tá? Então, como eu disse, o mercado está todo alinhado, né? Ele está com apetite a risco, então as ações continuam subindo e o pessoal uma parte do dinheiro está colocando no bolso e colocando em ativos de segurança. Mas assim, não tem pânico, não tem nada de estranho acontecendo, tá bom? Falando sobre o ien japonês, olha só, o ien japonês está se valorizando em relação ao dólar, né? Veja que ele tinha feito aqui essa reação, né? E agora ele caiu aqui. Se ele perder esse fundo, olha, pode vir aqui, né? Então isso vai acontecer se realmente o Banco Central japonês subir mais juros e o Fed cortar juros. Ou talvez até só o corte de juros do Fed fortaleça o ien, tá? Então esse gráfico aqui pode realmente virar para baixo. Vamos ver agora as magníficas 7, né? Então você vê que a Apple essa semana aqui praticamente não fez nada, então veio aqui, olha, o gráfico continuou para cima, né? Então fez o pullback aqui, reagiu, foi uma reação forte, essa semana aqui deu uma parada para pensar. Qual que é o único risco? É esse negócio de fazer um topo mais baixo e querer fazer uma correção maior, tá? Então eu vou usar o gráfico da Microsoft, que está mais fraca que a Apple, para falar sobre isso. Olha só, veja que a reação da Microsoft foi mais fraca e ela está sofrendo aqui nessa região que já foi uma região onde ela sofreu bastante para passar anteriormente, né? E quando a gente olha aqui o gráfico diário dela, nós vemos essa situação aqui que marcou um topo aqui, né? E se perder esse fundo, ela pode vir voltar a testar fundo. E aí o que preocupa, né, nós temos aqui esse ombro, cabeça, ombro, preocupa se perder o fundo, né? Se ela simplesmente vier testar o fundo aqui, tá tudo ok. Então, isso daqui é simplesmente uma cautela, tá? Uma cautela em relação a quem está comprado em Microsoft, né? Então tem que deixar o stop aqui embaixo desse fundo, tá? Porque ela pode continuar indo testar topo. Mas essas magníficas, elas estão sofrendo um pouco no gráfico, né? Estou usando aqui a Microsoft, depois nós vamos olhar as outras, tá? Mas são todas muito parecidas, então estou falando um pouco mais sobre a Microsoft. Mas, então, por que eu estou falando aqui de cautela? Porque esses ativos subiram demais, tem muito capital despejado nessas empresas. Então, imagina que você tem uma posição lá, que nem o Warren Buffett fez, sei lá quantos 1000% na posição dele de Apple, ele precisa dar uma rebalanceada de carteira, então ele coloca um pouco no bolso, né? Então, me parece que é isso que está acontecendo aqui. Microsoft é a mesma coisa. O pessoal coloca um pouco no bolso, vai ficar com mais dificuldade de subir. E faz sentido, porque imagina o seguinte, se você tem os títulos do Tesouro agora pagando aí 5%, né? E aí você tem toda essa grana que você fez nessas ações e existe a possibilidade de estar no fim do movimento. O que você faz? Você pega uma parcela dessa grana, joga lá nos títulos do Tesouro, por quê? Se começar a ter corte de juros e os juros caírem, né, de 5 para, sei lá, 3, 2, os títulos vão se valorizar, né? Quem tem um título cotado a 5% ao ano, um título de 10 anos, por exemplo, você tem 10 anos garantido 5%.
e os títulos novos vão ser cotados a 3%, a 2%. Então aquele título de 5% tem muito mais valor. Então ele se valoriza, por isso que o TLT sobe. Essa aqui é a história. O TLT é 20 anos, né? Mas tanto faz, o conceito é o mesmo. Então é muito mais inteligente você garantir, faz uma parcial zona gorda, né, de Apple, Microsoft, Nvidia e tal, coloca lá nos TLTs e você garante a sua lucratividade aí por um bom tempo, tá? Então essa é uma rotação natural, não tem nada de muito dramático acontecendo aqui, pelo menos até o momento, tá bom? Então, seguindo aqui nós temos a Amazon, veja aqui uma situação parecida com a da Microsoft, né, deixando aqui um candlezinho mais fraco, né? O Google é o que está mais fraco, apesar dele, olha, ele se segurou aqui, né? Mas olha, 2 semanas já fraquejando, ele está mais longe do topo. A Meta está aqui nessa consolidação e está aqui no topo histórico, né? Eu não duvido essa meta romper topo, tá? Então, assim, a tendência é de alta, está consolidada aqui, isso aqui pode romper topo, tá? E a Tesla aqui, até a Tesla está sendo guerreira, por ela ser uma ação que já está em tendência de baixa já há um tempo, né? Ela até que está sendo guerreira aqui na recuperação. Mas se ela virar para baixo aqui, aí é outra coisa. A Netflix está no topo histórico, então uma situação parecida com a Meta, né? E ela pode romper esse topo, não duvide. E a Nvidia também aqui muito próximo do topo histórico e pode romper topo, tá? Não duvide da força da Nvidia, tá bom? Então, mercado mundial é isso daí, continua em tendência de alta e não tem nenhum motivo ainda para a gente se preocupar, tá bom? Vamos ver o Brasil agora. Então, nosso Brasilzão aqui, começando pelo DI, nós temos essa flâmula aqui, né, que provavelmente uma tendência de alta, e nós temos até o Galípolo falando de alta de juros, né? Eu não sei o que está acontecendo para o Galípolo mandar essa daí, né? Então, assim, meio que tanto o Campos Neto quanto o Galípolo deixaram meio apalavrado que próxima reunião tem alta de juros, né? Então, estranho esse negócio, né? E aí, obviamente, isso pressiona os juros para cima. É que essa semana aqui foi uma semana de baixa, né? Mas essa configuração aqui é altista, né? Inclusive, isso daqui provoca essa situação no dólar, né? Então, nós tivemos, num primeiro momento aqui, essa queda, né, do dólar significativa, né? Mas a tendência do dólar aqui, desde aqui de 2024, a tendência é de alta, né? E ele, essa semana aqui, teve bastante volatilidade, mas segurou aqui no 5.400. Então, ele meio que mandou uma mensagem aqui, olha, que não quer passar do fundo dos 5.400. Pode ficar aqui mais tempo, mas provavelmente é para cima, né? Então, acho que é isso que o Banco Central está olhando, né? Essa preocupação aqui, até quando a gente olha aqui o gráfico diário, né? Veja que ele fez esse rompimento aqui, e o Galípolo falou que ficou por um tris para não intervir no câmbio, né? Ou seja, ele já mandou uma mensagem aqui que se o câmbio voltar aqui para essa região, provavelmente o Banco Central vai entrar com um leilão aí de venda para não deixar passar, tá bom? Ou seja, eles estão reconhecendo que a força do mercado do dólar é para cima, né? Então, o dólar fez esse rompimento na quinta, na sexta-feira voltou, se segurou aqui na região dos 5.400, e 5.400 não, 5.500, né? Fechou aqui 5.484, mas eu vou até colocar aqui nos 60 minutos para mostrar para vocês que isso daqui, olha, é uma região aqui importante, né? Se ele se segurar aqui e começar a fazer isso, tem compra no dólar, tá? Então, essa semana aqui, eu estou muito mais de olho em compra do que venda. Se por um acaso ele perder esse fundo, aí a gente faz uma nova análise, tá? Mas para mim, tem compra nessa região aqui do dólar para ele voltar a testar os 5.600, tá bom? Indo para o primeiro aqui, o IBOV, né? Nós temos aqui o rompimento do topo histórico, deixou uma sombrinha aqui, mas renovou o topo, né? Então fechou aqui acima dos 135 mil pontos, né? Tourinho de ouro para o IBOV. E quando a gente olha o índice, a situação do índice é diferente, né, em termos de topo, porque tem a correção, mas olha, ele fez aqui um movimento que é interessante. Tem essa zona toda aqui no 136, uma zona que era resistência e virou suporte, né?
Mas eu acho que o mais coerente aqui seria ele agora dar essa virada para baixo aqui e vir aqui nos 134, 133, talvez até 130 mil pontos, né? Assim como ele fez aqui, né? Subiu para caramba e aí depois veio aqui para fazer a outra perna. Então seria natural fazer esse movimento, tá? E aí, sendo assim, essa semana aqui podemos ter uma semana de vendas no índice, né? Então a gente vê aqui que ele estava derivando já aqui, né? Aí já deixou um topo mais baixo e aqui tem o pivô da reversão de tendência, né? Se ele perder esse fundo aqui, temos vendas no índice e que pode ir até os 130 mil pontos. Então nós estamos falando aqui de 7, 8 mil pontos para baixo que dá para a gente operar talvez esta semana. Então, lembrando, tem que perder esse fundo, tá? Enquanto não perder esse fundo, a tendência ainda está preservada. Apesar de ele ter feito esse topo mais baixo aqui, nós temos muito suporte nessa região, por isso que estamos marcando aqui essa região, tá bom? Então vamos ficar atento. Qual que é o pior cenário que pode acontecer esta semana? Ele simplesmente consolidar aqui e ao invés de fazer uma correção no preço, ele fazer uma correção no tempo. E ele fica amassado aqui nessa região e aí é muito mais difícil de tirar grana do mercado. Então vamos torcer para isso daqui não acontecer, tá bom? Indo para os small caps, nós temos aqui uma semana de alta, né? Então você vê, diferente do índice, ele fechou aqui acima, né? Então tá com cara que essas small caps estão querendo vir testar topo aqui. Mas estranho, né? Com essa história aí dos juros, mas de qualquer jeito o gráfico está falando aqui que se romper aqui esse topo da semana passada, tem compra em small caps, tá? Indo para os setores, nós temos aqui o materiais básicos, fez uma bela de uma semana, tá enroscado aqui, mas a semana foi positiva, né? Então, assim, esse gráfico de materiais básicos aqui representa o que está acontecendo com a Vale, né? Difícil de operar, né? O setor industrial, muito bonito, né? Puxado pela VEG, mas tem outros ativos aí do setor que estão bonitos também, né? Então fica de olho que pode continuar dando oportunidade de compra. O setor de consumo, olha, fez uma semana aqui de alta, então assim, essa divergência está estranha, né? O Banco Central falando em aumento de juros e esses setores aqui reagindo, né? Então assim, tem alguns poucos ativos que têm oportunidade de compra. Muitos deram uma reagida e estão configurando venda, tá? Então fica de olho nessas oportunidades, aqueles ativos lixão do setor que deram uma reagida e vão dar oportunidade de venda essa semana, tá? O setor imobiliário também para cima, né? Tá com cara que vai vir testar topo aqui, a mesma coisa que eu falei sobre o setor de consumo com relação aos juros, né? O setor financeiro continua forte, né? Então mais uma semana de alta, não tenho o que falar, e o setor de utilidades também forte, mais uma semana de alta. Ou seja, o mercado está forte, tá? Por isso que eu falei que o índice ele pode fazer uma correção ali, mas não me surpreenderia se ele lateralizasse por causa da força aí da maioria dos setores. Indo para os principais ativos aí do Ibov, veja que essa semana aqui o Itaú deu essa segurada, normal, porque ele está aqui nessa linha de retorno do canal, né? Então, no mínimo, ele deveria dar uma lateralizada aqui, se não fazer um pullback, né? Se perder o fundo aqui desta semana, dá até para fazer venda para day trade no Itaú, tá? Então, se ele perder isso daqui, ele pode vir fazer um pullback, aí pode dar algumas oportunidades de venda. O Bradesco, apesar de tudo, ainda teve mais uma semana de alta, né? Então, tá com cara que realmente ele já veio testar aqui essa região aqui de topo, né? E ele tá forte, né? Então, ainda não configurou venda. Vamos ver aqui no diário. Olha, é a mesma coisa que eu falei de Itaú. Se ele perder aqui, aí nós podemos ter uma venda de pullback de Bradesco, tá bom? O Banco do Brasil está no topo histórico, então vou falar que isso aqui não dá para vender, né? Isso daqui só se romper topo tem compra. A Sambi também teve uma semana forte, né? E olha, não duvide ela romper aqui, né? Então o mercado continua forte. A Vale marcou um fundo aqui numa região de suporte, né? E até tentou fazer fez um gap aqui, deixa eu colocar aqui no diário, né? Porque ela fez um gap aqui, olha. E aí nós temos aqui duas formas de interpretar esse negócio. Tendência aqui é de baixa, né? Então marcou um topo, se perder aqui o fundo, isso aqui vem testar fundo novamente, tá? Ok, isso daqui é o cenário base, né? O cenário mais arrojado é o que ele veio aqui fazer um fundo, e aí fez um pivô, e isso daqui é um pullback no pivô e vai virar para cima para vir para essa região. Esse é o cenário mais arrojado, tá? Então,
Vamos acompanhar a movimentação aí durante a semana para ver qual que se confirma. A Petrobras continua na tendência de alta, né? Essa semaninha aqui fez uma semaninha pensativa, né? Mas se você simplesmente bater o olho nesse gráfico aqui, ele é mais para cima do que para baixo, né? Então, se romper topo aqui dos 37,80, tem compra. A B3 está no meio do caminho aqui, provavelmente ela venha testar topo, mas eu não sei se ela não dá uma parada aqui para pensar. Se der oportunidade de compra, compra. A VEG só compra, né? Então deu uma paradinha para pensar aqui, mas tá para cima, é só compra. A Magalu, olha só, duvidosa, né? Então fez uma semana de alta. Se ela conseguir sair dessa caixa aqui, ela pode até vir testar essa região aqui. Como eu falei, os varejos estão aí meio empolgadinhos, né? Tem muita gente falando em compra no varejo. Às vezes o pessoal faz o preço mexer, né? Então eu não duvido, se romper aqui, ela dá a oportunidade de compra. Mas assim, é um ativo que eu gosto de comprar? Não, porque a tendência macro é de baixo. Então preferia que ela marcasse o topo aqui e virasse para baixo para vender, né? Esse é meu trade predileto da Magalu. As commodities, nós temos aqui o milho continua na mesma região, não aconteceu nada. O boi continua na mesma região, não aconteceu nada. A soja continua caindo aqui. Essa semana aqui fez um inside candle, deve vir ainda aqui para os 20. E o café que tenta romper o topo aqui, até conseguiu romper, mas ficou engasopando aqui. Esse café deve continuar para cima, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer. Vídeo mais rápido, né? Tá tudo alinhado no mercado, tudo para cima. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Se inscreve lá também no Instagram, @MFModé, e manda lá a DM com o código 3008 para participar da aula ao vivo que vai acontecer na sexta-feira, para você entender como funciona o método DX, a nossa sala, a interação, carteira VIP e tudo mais, tá bom? Valeu, um abraço.